por essas transformações aqui do item 1. Então, ou seja, vamos transformar 2 km em metros, 1,5 metros em milímetros, 5,8 km em centímetros e assim por diante. Qual é a metodologia que eu gostaria que vocês utilizassem para fazer essas questões? A metodologia que eu gostaria que vocês utilizassem é a metodologia que eu expliquei em aula, que é usar os prefixos do sistema internacional, que são esses aqui, e juntamente com isso a gente usar também a notação científica como um instrumento de cálculo e facilitação desses cálculos, tá ok? Então vamos começar. Bom, primeiro, a gente vai começar com 2 km, como transformar 2 km em metros. Bom, primeiro vamos entender que dentro desses 2 km a gente tem duas informações. A primeira informação é a unidade de medida. Então a gente vai passar 2 km para alguma coisa em metros. Bom, vamos primeiro olhar esse número. Esse número ele tem duas informações. Primeiro, na verdade ele tem três. Por quê? Ele tem o algoritmo, ou o número, algarismo. A gente tem o prefixo SI e a gente tem a unidade de medida. Então o que acontece? A gente tem dois sendo algarismos e o prefixo, juntamente com a unidade, dá pra gente a informação da unidade de medida. A gente quer passar essa unidade de medida para metro, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa para esse K sumir. E uma dessas coisas é transformar ele numa notação equivalente no prefixo do SI. Que a gente sabe que o K, ele tem o quê? O seguinte valor. O K, ele tem esse valor de 10 elevado à terceira. Então, esse número ele pode ser escrito como 2, 10 elevado à terceira, metros. Ó, perceba que agora a gente já chegou na unidade de medida que a gente quer, que é metro. Então eu preciso fazer esse 10 elevado à terceira, que é a minha notação científica, eu preciso fazer ele sumir. Como é que eu faço ele sumir? Eu tenho que absorver ele dentro do algarismo. E como é que eu faço isso? Eu vou usar a propriedade de manipulação do expoente. Essa propriedade é o seguinte: se eu mover a minha vírgula para a direita, o que eu faço? Eu faço menos 1 no expoente. Se eu movo a minha vírgula para a esquerda, eu vou colocar mais 1 no algarismo do expoente. Vamos usar essa regrinha para fazer esse 10 elevado à terceira ser absorvido pelo algarismo, tá ok? Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar assim. Eu tenho... sempre que eu tenho um número, eu tenho uma vírgula, de certa maneira, escondida dentro dele. Então, se eu pensar nos reais, tá? Mas isso é um papo para mais tarde. Bom, o meu 2, ele é 2,000, todos os zeros que eu quiser colocar nele. Quanto mais zeros, mais preciso esse valor. Depois de quantos zeros eu quis colocar, eu vou ter o quê? Vezes 10 elevado à terceira. E aí depois eu venho a minha unidade de medida, que é o metro. Tá ok? Eu quero que esse 10 elevado à terceira seja absorvido pelo algarismo. Ou seja, eu vou usar esse processo aqui para fazer com que essa vírgula se mova e esse expoente vire zero. Por quê? Eu sei que qualquer coisa elevado a zero é igual a 1. Então, se eu quero que esse 3 vire zero, eu tenho que fazer ele mover para onde? Tenho que mover ele para a direita. Por quê? Cada vez que eu movo a vírgula uma casa,
É como se eu fizesse menos 1. Então, se eu mover uma vez, eu fiz o quê? Eu fiz 10 elevado à terceira menos 1. Porque se eu mover para a direita, eu estou fazendo menos 1 aqui em cima. Mas a gente não acabou, a gente ainda pode fazer. E a gente precisa fazer isso mais algumas vezes. Então eu vou fazer mais uma vez. Se eu mover ele mais uma vez aqui, eu vou adicionar menos 1 lá em cima. Então vai ficar 3 menos 1 menos 1. Mas isso aqui ainda não deu conta de fazer as contas que eu precisava. Por quê? Porque 3 menos 1 ainda é 1. Então eu vou mover mais uma vez essa vírgula. Então, movendo mais uma vez, agora sim eu cheguei no valor que eu precisava, que é o quê? 10 elevado à terceira, menos 1, menos 1, menos 1. 3 menos 1, menos 1, menos 1, dá quanto? Dá 0. Ótimo. Então o que aconteceu? Agora eu tenho 2000, vírgula, vezes 10 elevado a 0. E o tempo todo o metro esteve aqui. Porque a gente está fazendo contas em física. Física eu sempre vou ter uma unidade de medida associado a esse valor. Ou seja, agora sim eu posso trocar. Por quê? Porque esse valor aqui, ó, é igual a 1. Uma vezes qualquer coisa é a mesma coisa. Portanto, eu tenho que 2 quilômetros em metros será 2000 metros. Tá ok? Então, assim a gente termina nosso exercício item A. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Esse é um exemplo do tipo de conta que eu gostaria que vocês fizessem na atividade que eu pedi, a metodologia que eu ensinei em sala, tá ok? Obrigado, pessoal. Abraço.